pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá nos roteiros de estudos, nós iremos fazer a correção agora das atividades de sala, né, do capítulo 9, ok? Todo mundo comigo lá na página 21. Vamos lá? Todo mundo comigo. Vamos lá? Todo mundo comigo lá na página 21. Atividades para a sala. Bom, no exercício número 1, nós temos uma questão do Enem, exatamente, que diz assim, ó, a preguiça é a mãe de todos os vícios, vírgula, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Bom, vamos lá? Página seguinte, todo mundo agora na página 22, vamos lá? E nós vamos entender agora aqui através do enunciado, que diz assim, ó, nessa charge, né, que nós lemos agora foi uma charge, nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o efeito de humor está indicado pelo ou pela, bom, só poderia ser a resposta de letra A, pelo emprego de uma oração adversativa que orienta a quebra da expectativa ao final. Exatamente, pessoal, o efeito de humor, ele está centrado no segundo período da fala, né? Introduzido pela conjunção adversativa mas, que quebra a expectativa lógica do leitor, né? Como no primeiro período, a personagem rememora um provérbio que aponta a preguiça como a mãe de todos, né? Como a mãe de todos os vícios. Então, espera-se, na sequência, a reiteração, né, da crítica e a mudança de comportamento. No entanto, a personagem introduz uma oração adversativa para justificar seu comportamento preguiçoso. Ok? Então, a resposta correta do número 1 é a letra A. Número 2, vamos lá? Também é uma questão do Enem. Vamos ler aqui? Bom, há qualquer coisa de especial nisso. Aí o autor, né, destacou a palavra nisso. Né? Então, há qualquer coisa de especial nisso. De botar a cara na janela em crônica de jornal. Eu não faço isso há muitos anos. Aí ele destacou a palavra isso também. Enquanto me escondia em poesia e ficção. Crônica, algumas vezes, também é feita intencionalmente para provocar. Além do mais, em certos dias, mesmo o escritor mais escolado não está lá grande coisa. Tem os que mostram sua cara escrevendo para reclamar. Moderna demais, antiquada demais. Alguns discorrem sobre o assunto. Aí ele destacou a palavra alguns. E é gostoso compartilhar ideias. Há os textos que parecem passar despercebidos, outros rendem um montão de recados. Abram aspas. Você escreveu exatamente o que eu sinto. Fecham aspas. Abram aspas de novo. Isso é exatamente o que falo com os meus pacientes. Fecham aspas. Depois, abram aspas de novo. É isso que digo para os meus pais. Fecham aspas. Abram aspas de novo. Comentei com minha namorada. Fecham aspas. Bom, os estímulos são valiosos para quem, nesses tempos, andava meio assim. Aí ele destacou a palavra assim. É como me botarem no colo. Também eu preciso. Na verdade, nunca fui tão posta no colo por leitores como na janela do jornal. De modo que está sendo ótima. Essa brincadeira seria com alguns textos que iam acabar neste livro, outros espalhados por aí. Porque eu levo a sério ser sério, mesmo quando parece que estou brincando. Essa é uma das maravilhas de escrever. Aí ele também destacou a palavra essa. Como escrevi há muitos anos e continua sendo a minha verdade. Palavras são meu jeito mais secreto de calar. Lindo, né? Bom, é um texto de Luft, tá? E agora nós temos aqui um enunciado que diz assim.
os textos fazem uso constante de recursos que permitem a articulação entre suas partes. Quanto à construção do fragmento, o elemento... Então, a resposta correta do número 2 é a letra A, ok, pessoal? O elemento nisso introduz o fragmento botar a cara na janela em crônica de jornal. Então, a resposta certa é a letra A, ok, pessoal? Podem marcar aí, letra A. Bom, parando para observar aqui, pessoal, a palavra sim... assim, melhor dizendo, a palavra assim refere-se ao estado emocional da enunciadora, né? Como ela se sentia. Não estava lá grande coisa, né? Essa passagem no texto. Não sendo, portanto, paráfrase do fragmento apresentado, ok? Já a palavra isso refere-se ao botar a cara na janela, né? E a palavra alguns refere-se à palavra escritores, né, de crônica. A palavra essa já retoma o que foi dito no período imediatamente anterior, ok? Então a resposta correta é a letra A. Vamos para o número 3. Também é uma questão do Enem, cujo título, né, do texto aqui é tarefa. Bom, diz assim o texto: morder o fruto amargo e não cuspir, mas avisar aos outros quanto é amargo, cumprir o trato injusto e não falhar, mas avisar aos outros quanto é injusto, sofrer um esquema falso e não ceder, mas avisar aos outros quanto é falso, dizer também que são coisas mutáveis, e quando em muitos a não pulsar, do amargo e injusto e falso por mudar, então confiar a gente exausta o plano de um mundo novo e um mundo mais humano. Né? Então nós temos aqui no enunciado que diz assim: na organização do poema, né? Na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além de sua função sintática. Resposta certa é a letra C, tá? A introdução do argumento mais forte de uma sequência, ok, pessoal? O poema aqui apresenta nos 6 primeiros versos, né, três estruturas paralelas, em que um verso é afirmativo e o segundo verso é introduzido pela conjunção mas, ok? Não negando, então, o anterior, mas apresentando uma ideia mais forte em relação ao que já foi dito, ok? Então a resposta certa é a letra C. Número 4, vamos lá? Também é uma questão do Enem. Vamos ler aqui o texto. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. 2 pontos. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua, né? Então, isso é um fato, né? Aqui é uma pergunta, né? Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. A resposta é não. Há outra dimensão a ser considerada. 2 pontos. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos, né? O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Então, é um texto de Pocente, né? E aqui nós temos um enunciado que diz assim: Ciro Pocente defende a tese de que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, a saber... Então a resposta do número 4 só poderia ser a letra D de dado, ok, pessoal? Adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto, ok? Então, o autor do texto aqui, ele afirma que não existe apenas um português correto, né? Que valeria para todas as ocasiões, o que sugere, né, que há variedade, né, diferentes
formas, né, de uso da língua, né, dependendo do contexto, ou seja, do gênero textual, né, do meio de circulação do interlocutor, né, de toda a situação comunicativa, ok? Bom, vamos lá? Agora, nós vamos corrigir as atividades propostas de casa. Vamos lá? Ah, não tem mais o número 5 aqui, desculpa. Tem mais uma questão de número 5 das atividades de sala. Vamos lá? Também é uma questão do Enem, que diz assim: a crônica, muitas vezes, vamos lá? A crônica, muitas vezes, constitui um espaço para reflexão sobre aspectos da sociedade em que vivemos. Eu na rua, com pressa, e o menino segurou o meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. E não estava. Queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. É assim que a gente divide. Menino de família é aquele bem vestido, né? Com tênis da moda e camisa de marca, que usa relógio, né? E a mãe dá outro se o dele for roubado por um menino de rua. Menino de rua é aquele que, quando a gente passa perto, segura a bolsa com força, porque pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. Na verdade, não existem meninos de rua. Existem meninos na rua. E toda vez que um menino está na rua, é porque alguém botou ele lá, né? Botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Lindo texto, né? É um texto de Marina Colasanti. Bom, vamos lá, o enunciado? No terceiro parágrafo, em não existem meninos de rua, existem meninos na rua. A troca, né, do pronome, a troca da preposição de pela preposição na determina que a relação de sentido entre menino e rua seja, então a resposta do número 5 é a letra A, seja de localização e não de qualidade, ok, pessoal? Então a questão aqui, ela trata, né, do conteúdo significativo e da função relacional das preposições de e em, ok? Essas duas preposições, de e em, tá? Em um determinado contexto, ok? Então, a substituição aqui da preposição de pela preposição em transforma o adjunto adnominal de rua, né, que caracteriza o menino, em adjunto adverbial de lugar, indicando então a localização e não a qualidade, ok? Agora sim, vamos corrigir as atividades propostas, ok? As atividades que ficaram para casa. Vamos lá? Todo mundo acompanhando aqui comigo, número 1. Eu vou ler aqui para vocês. É uma questão da Unifesp, que diz assim: para responder a questão, leia os versos seguintes da famosa Farsa de Inês Pereira, escrita por Gil Vicente, que diz assim: andar pero Marques seja, quero tomar por esposo quem se tenha por ditoso, de cada vez que me veja. Meu desejo eu retempero, asno que me leve quero, não cavalo valentão, antes lebre que leão, antes lavrador que Nero. Que o Nero, né? Vamos para a página seguinte para a gente continuar. Vamos lá? Então aqui está dizendo, o enunciado diz assim: os versos em destaque no texto, observadas as ideias e a regência, equivalem a... Então aqui a resposta do número 1 só poderia ser a letra D de dado. Equivalem a, a prefiro asno que me leve a cavalo valentão. Prefiro asno que me leve a cavalo valentão. Resposta letra D de dado, ok, pessoal? Bom, a alternativa D aqui é a que apresenta melhor redação, né? Respeitando a ideia e a regência, né? No caso, o verbo preferir, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Preferir uma coisa a outra, né? Então, a alternativa A, no caso aqui, né?
apresenta o problema de regência. As alternativas B, C e E não reproduzem exatamente a ideia original. Por isso que a resposta correta é a letra D de dado. Ok? Vamos para a questão de número 2. Diz assim, leia atentamente o texto de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Bom, Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. 5.000 soldados. Bom, o enunciado diz assim, a respeito das formas do verbo cair, empregadas em, abram aspas, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, fecham aspas. Assinale a afirmativa correta. Assinale a afirmativa correta. Então, aqui, a resposta correta do número 2, pessoal, é a letra D de dado, ok? Apresenta um sentido diferente e mesma regência, ok? Bom, vou explicar. O verbo aqui foi empregado com diferentes sentidos, né? Por exemplo, em Canudos, caiu no dia 5. Então, utiliza-se o verbo no sentido de fraquejar, né? Então, utiliza-se aqui o verbo no sentido de fraquejar, perder a força, ser derrotado, né? Em seus últimos defensores caíram. Então, o verbo apresenta, então, sentido de perder a vida, de sucumbir, de morrer, ok? Então, em ambos os casos, o verbo é intransitivo, ok? Foi os sintagmas que funcionam, né? Que funcionam como sujeito são diferentes, como se observa anteriormente, né? Então, as duas formas verbais estão no pretérito perfeito. Por isso que a resposta é a letra D de dado. Vamos agora para a questão de número 3, questão da UF, que diz assim, é um refúgio consciente da casa grande e da senzala, o opositor de uma e de outra, criando a sua própria vereda, mas sem esquecer o ressentimento social do qual se afastou e contra o qual procura lutar. É um texto de Carlos Cone. Bom, o enunciado diz assim, a variação no emprego da preposição com o pronome o qual, no fragmento anterior, deve-se a um fato linguístico de... Bom, só poderia ser a letra B de bola, né? Sintaxe de regência. Letra B de bola, sintaxe de regência. Ok, pessoal? Bom, o emprego aqui das preposições, né, no contexto apresentado, deve-se à sintaxe de regência. Ou seja, a forma pronominal do verbo afastar rege complemento com preposição de. No caso, o pronome relativo, ele retoma, né, o termo ressentimento social e funciona como objeto indireto, né? E o verbo lutar, né, que é transitivo indireto, rege o complemento com preposição, né? No caso, a palavra contra, né? A preposição contra, ok? Vamos agora para o número 4. Vamos lá? O enunciado diz assim, a maneira como os verbos e os nomes se articulam com seus complementos nas orações denomina-se regência. Sobre a regência dos verbos e dos nomes destacados, assinale F para as afirmativas falsas e V para as verdadeiras. Então, vamos lá? No primeiro aqui nós temos assim, ó, em necessita de melhoramentos e em a consequente necessidade de alimentos. Então, há, respectivamente, um verbo transitivo indireto e um substantivo, que requer um complemento nominal regido por preposição. Então, essa afirmativa aqui do número 4, primeiro parênteses, é verdadeiro. Ok, pessoal? Segundo parênteses. Em trata-se de um debate. A forma verbal, destacada, no caso, a forma verbal trata-se, né? É um verbo de ligação. Então, essa afirmativa está falsa, ela é falsa.
ok? Terceiro parênteses. Em como aconteceu em Copérnico, ele destacou aqui, né, a palavra aconteceu. A forma verbal destacada é um verbo transitivo direto. Então, essa afirmativa também é falsa, ok? Quarto parênteses. Em ficarmos atrelados a uma estagnação. Então, ele destacou aqui, né, as palavras, o termo, né, ficarmos atrelados. Então, ele está dizendo aqui que estão destacados um verbo transitivo direto e seu objeto, que é um nome que não rege preposição. Essa afirmativa também é falsa. E o último parênteses diz assim, porquanto é próprio da ciência. Ele destacou aqui o termo é próprio. E diz assim, estão destacados um verbo de ligação e seu predicativo, que é um nome que rege um complemento com preposição. Essa afirmativa é verdadeira. Ok, pessoal? Vamos agora para o número 5. Uma questão da PUC, Rio de Janeiro, que diz assim, abram aspas, nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual não só pensamos, mas também agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza. Fecham aspas. Bom, reescreva essa frase substituindo a palavra sistema pela palavra estruturas e fazendo as alterações necessárias. Então, a resposta do número 5 ficou assim, pessoal. Nossas estruturas conceptuais ordinárias, vírgula, em termos das quais não só pensamos, vírgula, mas também agimos, vírgula, são fundamentalmente metafóricas por natureza. Ponto final, ok? Vamos agora para o número 6. Questão de número 6 é uma questão da UERJ, que diz assim, o título é Lira, né? Lira oitava, né? Vamos lá? Se os peixes, Marília, geram nos bravos mares e rios, tudo efeitos de amor são. Marília, de que te queixas? De que te roubou Dirceu o sincero coração? Não te deu também o seu? E tu, Marília, primeiro não lhe lançaste o grilhão? É um texto, né, da obra Marília de Dirceu, né, de Tomás Antônio Gonzaga. Bom, é um trecho retirado dessa obra, né? Então vamos lá? As formas verbais roubou e são se apresentam, respectivamente, na terceira pessoa do singular e do plural. Justifique com base no texto essa diferença sintática. Então, a resposta, pessoal, do número 6 ficou assim. A palavra roubou, né, concorda com o sujeito posposto, né, ao nome Dirceu, ok? E a forma verbal são concorda com o predicativo efeitos de amor, ok? Vamos agora pular para a questão de número 8, é uma questão do Enem, cujo título Carnavalha. Vamos ler o texto? Repique tocou, o surdo escutou, e o meu coração borim, cuíca gemeu. Será que era eu, quando ela passou por mim? Né? Então, texto de Antunes. E agora nós vamos ver, né, vamos ler, melhor dizendo, o enunciado, que diz assim. No terceiro verso, o vocábulo, entre aspas, coração borim, que é a junção de coração mais samba mais a palavra tamborim, refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba. Então, ele se refere, né, ao mesmo tempo, né, a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Né? Coração no ritmo da percussão. Bom, se o coração está no ritmo da percussão, então nós vamos entender agora que essa palavra corresponde a Então, a resposta do número 8. Vamos lá? Bom, a resposta, pessoal, do número 8 só poderia ser a letra B de bola, exatamente. É um neologismo, ok?
criação de novos itens linguísticos pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. Podem marcar a letra B, ok, pessoal? Então, nós sabemos aqui que trata-se, né, de um neologismo criado pela junção de três outras palavras, como explicitado no enunciado, né? Então, é um substantivo que aparece determinado pelo artigo definido masculino e pelo pronome possessivo meu, ok? Essa é a resposta número 8. Podem marcar a letra B. B de bola. Vamos agora pular para a questão de número 10, que também é do Enem. E diz assim, vamos lá? O artigo 2º, né, considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Artigo 3º diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Artigo 4º diz: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Bom, pessoal, aqui no enunciado diz assim: para cumprir sua função social, esse Estatuto da Criança e do Adolescente que nós acabamos de ler apresenta características próprias desse gênero quanto ao uso da língua e quanto à composição textual. Entre essas características, destaca-se o emprego de, só poderia ser a letra B de bola, palavras e construções que evitem a ambiguidade, tá? Então, letra B de bola, palavras e construções que evitem a ambiguidade. Ok, pessoal? Bom, aqui, né, na letra B, você pode perceber, né, que nesse texto, né, o gênero textual, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, assim como as leis, né, exige, né, uma linguagem clara, objetiva, sem ambiguidade nenhuma, ok? Com palavras empregadas em seu sentido denotativo, com organização sintática em que prevaleça a ordem direta, ok? Bom, por isso que a resposta certa do número 10 é a letra B de bola, ok? Bom, encerramos aqui a nossa correção. Não esqueçam de colocar o nome e a turma aqui nos comentários, para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, ok, meus amores? Fiquem todos com Deus, um beijinho no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!